todos, eu sou o professor César Hipólito, da Ideias Mecânicas Avançadas Educacional. E pessoal, a nossa aula de hoje é velocidade média. Mas antes de falarmos particularmente da velocidade média, eu queria passar por dois conceitos que são extremamente importantes, né? Quando nós tratarmos de identificar a velocidade média de um determinado objeto, ou de um carro, ou de um corpo qualquer. Tá joia? Porque os exercícios, eles podem vir da seguinte forma. Calcule a velocidade média ou calcule a velocidade média escalar. Aqui é a velocidade média vetorial. São situações distintas e quando nós estivermos fazendo os exercícios, né, ou os exemplos, vocês vão perceber isso de forma clara. A definição fundamental de velocidade média vetorial, e é importante que vocês lembrem, né, que quando eu trato de um vetor, eu tenho que ter uma magnitude, eu tenho que ter uma direção e um sentido. Vocês vão perceber que em alguns exercícios de vocês, né, do trabalho, né, ou do Enem, sempre vai vir um eixo de referência, normalmente associado a uma única dimensão. Por exemplo, x. Okay? Não que a velocidade média escalar também não tenha, mas vocês vão perceber a diferença quando a gente vai fazendo os exemplos. Então, quando eu estiver tratando de velocidade média, ela está embutido se chamar velocidade média vetorial. Agora, a velocidade média escalar, ela vem explicitamente dizendo que deseja calcular a velocidade média escalar. Ok? Então, quando você estiver trabalhando com velocidade média vetorial, é fundamental que você tenha um eixo de referência, normalmente associado a uma única dimensão. No nosso caso aqui, a gente vai fazer uns trabalhos em cima do eixo X, que é mais prático, tá? Mas isso não muda se você estiver trabalhando no eixo Y, ok? E vamos, a partir de agora, ver a definição fundamental. A definição fundamental de velocidade média, eu vou colocar aqui MV, só para a gente poder distinguir, ok? Vou apagar o eixo aqui momentaneamente, mas a gente vai voltar aí. É o deslocamento do móvel ou do objeto pelo tempo. Porque na velocidade média vetorial nós temos um eixo de referência associado, normalmente em uma única dimensão, e que nós vamos arbitrar que seja x. O deslocamento é uma grandeza vetorial. Vocês vão ver que normalmente está associado, assim como a velocidade é vetorial, tem uma setinha em cima, e o deslocamento também vem com uma setinha em cima, porque é uma grandeza vetorial, onde a gente respeita a direção e o sentido através da análise do eixo que foi designado. No nosso caso, sempre será o eixo x, ok? Então, percebam que a fórmula fundamental de velocidade média é o deslocamento pelo tempo, ok? Prestem atenção na palavra deslocamento. E esse deslocamento, ele é dado pela sua posição x qualquer final menos a posição x qualquer inicial dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Pessoal, muito importante a leitura aqui. Posição x final. Essa posição x sempre analisando o nosso eixo unidimensional por enquanto, né? Onde, por exemplo, o móvel saiu aqui de A
até B, num determinado intervalo de tempo. Então, o x inicial seria xa, e o x final seria xb, e o exercício poderia dar o valor de deslocamento daqui até aqui, quanto tempo levou. Ok? Então, o tempo inicial é o momento que você zera o relógio e o seu corpo parte do teu referencial inicial. Ao chegar ao ponto B, que é o seu referencial final, você para de contar o relógio. Então, você vai ter um valor inicial, por exemplo, aqui seria 0, né? E o tempo final poderia ser 10 minutos depois. Você levou 10 minutos para percorrer da posição A até a posição B. Ok? Então, isso se chama deslocamento. É a posição que o teu móvel está ocupando em função do teu eixo de referência. No nosso caso, um eixo unidimensional. Ok? Então, agora vocês vão perceber, quando eu estou falando de velocidade média escalar, né, você, na verdade, tem a distância total dividido pelo tempo. Percebam, essa condição de distância total é diferente da condição de deslocamento. Distância total vai ser todo o espaço percorrido pelo móvel ou pelo corpo que está sendo analisado. Uma maneira prática é, por exemplo, se eu vou até o final dessa sala e volto, eu tenho uma distância total de 2 vezes, né? Eu estou fazendo o mesmo caminho, uma vez na ida, uma vez na volta. Então, se eu daqui até o fim da sala tem 2 metros, a distância total, eu vou 2 metros e volto 2 metros. Então, eu teria uma distância total de 4. Ok? Então, nós vamos praticar agora alguns exemplos para que vocês possam distinguir bem esse conceito que nós acabamos de ver. Mas sempre tenham em mente a questão de velocidade média pedido em algum exercício está associado a uma característica vetorial daquele movimento. Isto é, o meu vetor velocidade está em função do meu vetor deslocamento pelo tempo. Enquanto que a velocidade média escalar é uma distância total pelo tempo. E o escalar significa simplesmente um valor numérico. Ok? A gente vai perceber isso nos exemplos a seguir. Vou apagar aqui. Então, pessoal, vamos lá. Eu tenho um exercício que diz o seguinte. Eu tenho essa seguinte característica do meu eixo de referência, que vai ser muito comum nos seus trabalhos na escola ou em algum exercício do Enem, ok? Então vamos lá, eu tenho um ponto A, que está na posição menos 5 do meu eixo de referência. Então aqui, menos 5, depois menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 e 5 aqui. Tenho a minha posição A aqui. Aqui no menos 2 eu tenho a minha posição B. Eu tenho aqui no 2 a minha posição C. E eu tenho aqui no final a minha posição D. E o seguinte exercício é apresentado. O seu móvel, ele está aqui, no ponto A. E ele faz a seguinte trajetória. Ele sai de A, vai até a posição D, e depois
faz meia volta e vem até a posição C. Ok? O exercício diz que ele sair daqui, ir até D e depois voltar até o ponto C, ele levou um tempo de 28 segundos. Ok? O exercício pede qual é a velocidade média. Percebam, ele escreveu qual é a velocidade média. Logo, eu tenho que fazer um tratamento vetorial para esse exercício. Qual é a definição fundamental de velocidade média vetorial? É a posição. Eu vou aqui adotar isso aqui como um eixo de referência x, para que eu possa chamar as posições de deslocamentos de x, ok? Então vamos lá. Então eu tenho que identificar a minha posição final menos a posição inicial dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Então vamos lá. Eu tenho aqui, qual é a minha posição final, pessoal? Ó, eu saí de A, fui até D, segundo a especificação do meu exercício, e depois vim na direção de C, onde eu parei. Então eu parei em C. C é a minha posição final. Qual é o valor associado à minha posição final? 2. Estou fazendo a leitura conforme o próprio exercício me apresentou. E ele pediu velocidade média vetorial. Menos a minha posição inicial. Qual é a minha posição inicial? Olha só, eu saí de A. Minha posição inicial, menos 5. Então é 2 menos 5. Tempo final menos tempo inicial. Quando eu comecei o meu movimento, eu simplesmente disparei o relógio. Então aqui, o meu tempo inicial, vou botar aqui em cima, é 0. E o exercício também me disse que ao chegar na posição C, o meu relógio estava marcando 28 segundos. Porque o exercício me disse que eu levei de A a C, D, 28 segundos. Então, eu parei o meu relógio e estava marcando 28 segundos. Então, o meu tempo final é 28 menos 0. Senhores, regra do sinal, né? Menos com menos, mais. Então, 2 mais 5 dividido por 28. 7 dividido por 28, ok? Isso aqui vai me dar a resposta de velocidade média do meu corpo de 0,25 metros por segundo. Por quê? Metros por segundo? Porque a minha referência aqui é metros, né? O meu tempo em segundos, estou no sistema internacional, 0,5 metros por segundo. Então, pessoal, essa é a minha resposta para esse primeiro exemplo, ok? Eu vou deixar nesse exemplo aqui e vou passar para o próximo quadro, fazer um ajuste aqui. Agora, nós vamos fazer da seguinte forma. Eu tenho as mesmas características, então vou reproduzir esse desenho aqui, pessoal. Então, eu tenho aqui, eu tenho A e D, são os extremos, ok? Aqui é menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. São as posições do meu eixo de referência, que aqui eu chamei de X.
Pode você colocar qualquer letra, desde que você não confunda depois na hora de fazer as contas, ok? Então vamos lá. Da mesma forma, pessoal, eu tenho minha posição A minha posição B está aqui, a minha posição C está aqui e minha posição D está aqui. E o meu exercício diz que ele faz o mesmo trajeto para esse caso aqui, que é de velocidade média escalar, ok? Então eu saio de A, vou até a posição D, faço meia volta e venho até aqui C. E o exercício me pede o mesmo tempo, tá? O exercício diz aqui no nosso exemplo que ele levou 28 segundos. Só que o exercício está pedindo qual é a minha velocidade média escalar. A minha velocidade média escalar. Então, a direção não importa quando eu estou tratando de forma escalar. Não importa se eu estou indo para a esquerda ou para a direita. Aqui vocês perceberam, né, que eu estava indo na direção da direita e depois eu voltei. E isso faz diferença. Que vocês vão perceber no próximo exercício. Aqui não importa. Eu simplesmente tenho que trabalhar com a distância total pelo tempo gasto. Então, a minha velocidade média escalar, vou chamar de V médio escalar, VME, ok? Qual é a minha distância total aqui, pessoal? Olhem só, minha distância total. Isso aqui está em unidades de metro, tá joia? Então, de menos 5 até mais 5, eu tenho 10 unidades, ou 10 metros. Tanto que se eu contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, de A até D, eu totalizei 10 metros. Só que eu fui de A até D e depois de D até C. Percorri mais quantos metros? 1, 2, 3. 3 metros. E o exercício também me disse que eu, andando de A até D, depois até C, eu levei 28 segundos. Então o tempo não mudou. Só que agora eu tenho 13 dividido por 28. Perfeito? Isso aqui, senhores, vai me dar 0,46 metros por segundo. Percebeu? Que quando eu estou tratando de forma escalar, não importa a direção que eu estou seguindo, eu preciso sempre verificar qual é a distância total versus o tempo que eu levei para percorrer essa distância, né? Conforme eu disse, de repente eu vou até o final da sala e volto. Minha distância total é a soma da ida e depois com a volta. Então, assim, quando eu estou tratando de forma vetorial, eu quero a minha velocidade média entre os dois pontos, inicial e final. Não importa se o móvel foi para um outro local e depois voltou. Isso não faz sentido. Agora, aqui faz. Então, eu preciso contabilizar toda a distância percorrida e isso é fundamental para que eu ache o valor correto da velocidade média escalar. Percebam que os valores são diferentes. Ok? Então, nós vamos fazer mais um exercício para que vocês possam perceber um outro comportamento interessante da velocidade média vetorial. Ok? Só um ajuste. Bom, vamos lá, pessoal. Eu vou apagar esse lado aqui, tá joia? Vamos pegar aqui. Eu vou repetir aqui mais ou menos o mesmo tipo de gráfico, tá ok? E o nosso móvel também, se parte de A,
E o limite aqui é D, e tem as posições intermediárias. Aqui é menos 5, aí menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Ok? Então aqui a nossa posição B está aqui. É a mesma coisa, a nossa posição C está aqui no 2. E dessa vez o meu móvel parte de C, vai até a posição D, faz meia volta e vem até a posição A. E ele diz que ele levou, para fazer esse trajeto, saindo daqui, vai até D e depois até A, ele levou um tempo de 35 segundos, pessoal. Ok? Então vamos analisar a partir do momento que o exercício diz que ele quer a velocidade média. Logo, a velocidade média é a vetorial. Então eu tenho que tratar vetorialmente. Então, faz sentido eu analisar o ponto de vista de direção e sentido do meu móvel. Tá joia? Então vamos lá. Eu estava em C, fui até D e depois fui até A. Então perceba, qual é a minha definição fundamental? Eu vou adotar aqui meu eixo X como unidimensional para esse caso. Eu tenho que vai ser X final menos o X inicial dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Lembre, quando eu estava aqui, que eu comecei o meu movimento, o meu T inicial é igual a 0. E ao final da minha jornada, o meu tempo, no relógio, que eu parei o relógio, ele vai marcar 35 segundos. Isso, por enquanto, são informações que o próprio exercício me deu. Então, vamos lá. Posição final, pessoal. A minha posição final. Olha só. Saí de C, fui até D e parei em A. Qual é a minha posição final? Menos 5. Ok? Aí, olhando para o gráfico, também me deu que eu saí da posição C. Onde está a minha posição C? Onde que é meu X inicial? É 2. Só que a fórmula é XF menos XI. Então, menos 2. Ok? Então, vamos lá. Agora, o meu tempo final é 35. Certo? Menos o tempo inicial, que é 0. Menos 5 menos 2, menos 7. Ok? 35 menos 0, 35. Isso aqui, pessoal, vai dar uma resposta de menos 0,2 metros por segundo no sistema internacional. A minha velocidade média vetorial é de menos 0,2 metros por segundo. Percebam a importância do sinal. O sinal mostra, por estar se tratando de um evento vetorial, as suas posições relativas em relação ao nosso eixo unidimensional, ele é importantíssimo, pessoal. Significa que, em referência ao meu eixo, cuja a parte positiva está para a minha direita, né? E a parte negativa está para a minha esquerda, significa que o móvel está retornando, por isso ser negativo, com uma velocidade de 0,2 metros por segundo. Ficou claro? Por se tratar de um evento vetorial, as posições relativas em relação ao meu eixo de referência, ele é importante porque vai me determinar se o meu móvel está indo para a parte positiva ou direita, né, aqui do vídeo, ou na parte negativa ou na direção esquerda do vídeo. Percebam que isso aqui pode ser fundamental e determinante para o sucesso em alguma questão
do seu trabalho de escola, ou na prova, ou no Enem. Porque ele pode perguntar, o móvel está indo para qual direção? Nesse exercício aqui, você tem que procurar a opção que diz que móvel indo para esquerda. Negativo, no sentido negativo do meu eixo de referência. O exercício anterior deu positivo, não deu? Significava que o móvel estava se deslocando na direção positiva do meu eixo. Lembram? Mesmo que ele chegou aqui e voltou, mas ele estava na posição positiva do meu eixo. Então, o exercício anterior estava se mexendo na direção da direita. Perfeito? Ficou claro, pessoal? Por favor, se tiver alguma dúvida, coloque no comentário e a gente pode revisitar esse tema, né, e fazer mais exercícios. Obrigado pela aula e tenha uma boa noite.